O processo de socialização é muito importante para o desenvolvimento da cultura centrada no cliente. Ele ajuda a desenvolver a cultura e manter a cultura organizacional forte. Mas para compreender a socialização, precisamos entender que a socialização tem dois pontos de vista, que devem ser muito bem analisados para que a socialização atinja seus objetivos. Mas antes de continuar, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar. CXers, eu sou o Lloyd Kim e nesse vídeo eu vou mostrar a importância da socialização organizacional para a cultura centrada no cliente em 5 passos. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a socialização organizacional é um processo bilateral que envolve a organização e as pessoas que estão sendo contratadas. De um lado, nós temos a organização com suas crenças, valores, princípios e regras. E do outro, um ser humano, também com as suas crenças, princípios e comportamentos. Entender os dois lados é muito importante para o desenvolvimento de uma cultura centrada no cliente. É onde tudo começa, onde as transformações culturais acontecem, é como os colaboradores aprendem e adquirem a cultura da organização. E é o primeiro passo para desenvolver a mentalidade centrada no cliente. Os 5 estágios da socialização é uma ferramenta muito importante para a integração, adaptação e manutenção dos colaboradores. É o processo pelo qual uma pessoa se torna membro da organização. A pré-chegada é a primeira fase do estágio de socialização em que a pessoa ainda não faz parte da organização, mas tem expectativas e percepções sobre como será a sua experiência. É a fase da busca, onde a pessoa faz a sua pesquisa particular sobre as possibilidades de trabalho, procura por vagas e por empresas que podem atender às suas expectativas em relação a salário, estabilidade de convívio. Se a pessoa percebe que tem uma ótima oportunidade em vista, essa pessoa vai mais a fundo na sua pesquisa sobre a empresa, busca informações na internet ou com conhecidos que trabalham na empresa. E nessa busca, a pessoa cria várias expectativas em relação à empresa, sobre o trabalho, cultura, colegas, ambiente de trabalho, oportunidades de crescimento, entre outras expectativas que podem influenciar a forma como a pessoa irá se comportar e se sentir se ela conseguir a vaga. Nessa fase, a empresa está focada na sua estratégia para desenvolver a sua cultura. E sabe que a estratégia age de fora para dentro e que as pessoas participam e agem no interior da cultura. E são essas pessoas que a organização está procurando. Pessoas que compartilham das mesmas crenças, valores, princípios e pessoas que vão ajudar a desenvolver a cultura desejada. Por isso, você pode perceber que as vagas oferecidas hoje em dia não pedem somente escolaridade, experiência ou quanto quer receber. Nas descrições de vagas, empresas estão utilizando os seus valores, os seus objetivos como proposta de trabalho para atrair as pessoas que realmente se identificam com a organização e não perder tempo analisando e entrevistando pessoas que não compartilham dos mesmos valores. Depois dessa fase de busca, acontece o primeiro encontro. A fase do primeiro encontro, do encontro inicial, essa fase é quando a pessoa entra em contato com a organização pela primeira vez e começa a formar suas primeiras impressões sobre a cultura organizacional, as normas, os valores da empresa. A pessoa é apresentada à organização, aos membros da equipe e às tarefas e atividades que serão desenvolvidas. É o momento em que a pessoa observa e coleta informações, faz perguntas, observa a dinâmica do grupo e aprende sobre as expectativas do grupo em relação ao seu comportamento. Também existem alguns processos formais e informais de aprendizagem para ingressar na organização, como treinamentos, manuais, políticas e orientações dos colegas mais experientes.
Esse processo é muito importante para o novo integrante fazer a sua autoanálise, considerando as suas expectativas em relação às suas primeiras impressões. Nessa etapa, é importante que a equipe forneça todas as informações necessárias e orientações claras sobre as tarefas. O acolhimento e a disposição em ajudar e em responder qualquer dúvida que o novo integrante possa ter pode aumentar a confiança e a motivação da pessoa durante essa fase. A fase do encontro inicial é uma ótima oportunidade para a empresa mostrar o que deseja desse novo integrante, a forma como a pessoa é recepcionada, como os treinamentos são realizados, a organização, o conteúdo desses treinamentos e como a equipe interage com essa pessoa é muito importante para que a pessoa compreenda o que realmente a empresa espera dela, com o que ela está se comprometendo e pelo que ela vai se dedicar no seu dia a dia na organização. Essa etapa precisa ser muito bem planejada e deve ficar claro desde o início o papel dessa pessoa na cultura da experiência do cliente. Na fase de ajuste, a pessoa começa a se adaptar ao grupo, começa a entender na prática as normas, os valores e as expectativas da organização e começa a ajustar o seu comportamento e suas atitudes de acordo com a cultura da organização, se ajustando, aprendendo e adaptando o seu comportamento dentro do que é esperado pelo grupo. Nessa fase, a pessoa pode enfrentar alguns desafios como conflitos de valores, diferenças culturais, muitas informações novas e muitas coisas para fazer e aprender ao mesmo tempo. É comum que a pessoa se sinta um pouco desconfortável ou insegura durante essa fase. O suporte e feedback da equipe é muito importante para a pessoa entender mais rapidamente e se sinta confiante o suficiente para esclarecer suas dúvidas. Esses recém-chegados também influenciam o desenvolvimento de ajustes na cultura existente. Essa fase é muito importante para a integração da pessoa na equipe e na organização. Se a pessoa conseguir se adaptar às normas e expectativas do grupo, ela poderá se tornar um membro valioso da equipe. A fase de consolidação é o quarto estágio e a última fase do processo de socialização. Nessa fase, a pessoa começa a se sentir mais confortável e segura dentro da equipe. Ela já sabe como as coisas funcionam, conhece melhor as pessoas, se sente parte da equipe e já é considerada um membro da equipe. A pessoa pode desenvolver relacionamentos mais próximos com os membros da equipe e começar a desempenhar a sua função e o seu papel de forma mais ativa. Além disso, a pessoa pode começar a desenvolver uma identidade mais forte com a equipe, com os valores e a cultura organizacional, aumentando a sua motivação e engajamento no trabalho. A pessoa começa a se sentir mais satisfeita com o seu trabalho e com o seu relacionamento com os colegas. E se tudo correu bem como previsto na fase de acolhimento e adaptação, esse novo membro já estará realizando as suas atividades, as suas contribuições para o desenvolvimento da cultura centrada no cliente na organização e estará motivado a entregar uma excelente experiência ao cliente. Depois do estágio de socialização, vem a fase de manutenção. Esse estágio é onde a pessoa já está integrada, se estabelecendo como membro da equipe, já conhece as normas, valores e expectativas da equipe e da organização, já desenvolveu seu senso de identidade dentro da organização. Essa fase pode durar anos e cada vez mais a pessoa se torna integrada e conectada à organização. Essa pessoa pode se tornar um líder ou um mentor para os novos membros que a organização contratar. O ideal
é que essa pessoa esteja engajada na experiência do cliente e comprometida com o propósito da organização. A pessoa já domina o conhecimento sobre a cultura centrada no cliente, sobre a experiência do cliente e possui habilidades profissionais para assumir novos desafios, novas oportunidades e crescer na empresa. Na fase de manutenção, muitas situações podem surgir, como mudança de liderança, alterações estratégicas na cultura e a entrada de novos membros na equipe. A manutenção é uma fase de estabilidade e consolidação da equipe na organização. Mas uma questão muito importante: esse processo não acontece exatamente nessa ordem. É aí que mora o segredo do processo de socialização. Se você compreender as fases do processo como uma jornada, você começará a desenvolver a sua própria jornada do colaborador e, independente da etapa da jornada, desenvolver as suas interações, as interações que esse colaborador tem com a organização e entregar uma experiência de qualidade para essa pessoa. Mais importante do que as próprias fases é a experiência que a sua empresa entrega em cada uma delas. Cada fase é única e precisa funcionar para todos os membros da organização, desde o recém-chegado até o que está na empresa há 50 anos. Todos precisam ter a oportunidade de viver essa experiência e depende de você lutar por isso na sua organização. Esse é um daqueles conteúdos simples, fácil de implementar e que pode fazer uma tremenda diferença para a organização. E com certeza vale a sua curtida e o seu compartilhamento. Obrigado, até o próximo!